Olá pessoal, aqui sou eu, professor Alisson do Colégio Alfenísia Freire, para mais um vídeo. Dessa vez vamos falar sobre análise combinatória, a parte 2, beleza? Então vamos embora. Permutação simples, tá? O que seria permutação simples? Então, dado um conjunto de n elementos distintos, chama-se permutação dos n elementos, a todo o conjunto de arranjo desses n elementos tomados n a n. Todo mundo sabe que a fórmula de arranjo, tá? A fórmula de arranjo é igual a n fatorial sobre n menos um k fatorial, ok? Quando esse k for igual a n, aí o que acontece aqui? Aqui acontece n fatorial sobre n menos n fatorial. Aí aqui a gente ficaria com n fatorial dividido por n menos n dá 0, então 0 fatorial. E 0 fatorial é 1, então a gente ficaria com n fatorial dividido por 1, que é igual ao próprio n fatorial. Por isso que a fórmula só tem só isso aqui, eu botei só isso aqui, beleza? A ideia é essa de permutação. Então, como é que a gente vai usar permutação? Em média, a gente vai usar permutação toda vez que a gente falar de anagramas. Então, olhando o exemplozinho, quantos anagramas existem na palavra sol? A palavra sol, ela possui uma, duas, três letrinhas. Então, está aqui 3 letrinhas. Ok? Então, esse aqui é o meu valor de n. Então, basta eu colocar esse 3 no lugar do n. Então, eu vou ficar com P igual a 3 fatorial. 3 fatorial é 3, 2, 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, a resposta é 6. Caso vocês queiram saber os anagramas, aqui estão. Sol, SOL, OLS, OSL, LOS e LSO, ok? Esses são os 6 anagramazinhos que a gente tem da palavra sol. Lembrando que anagramas, tá? Anagramas nada mais são do que eu pegar uma palavra, ok? Ou um conjunto de letras e começar a formar palavras com ela, fazendo sentido ou não, tá? Não importa se faz sentido. Então, é só eu pegar um conjunto de palavras, um conjunto de letras, na verdade, e começar a brincar com elas. Então, elas vão trazer esse monte de doidice aqui, que está aqui embaixo. Tem sentido isso aqui? O sol tem sentido. O loss, você pode ter um sentido para ele, mas o restante, pelo amor de Deus, né? Então, é isso aí, entenderam? Então vamos lá. Outro exemplo a gente tem. Qual o número de anagramas da palavra soma? A palavra soma possui 1, 2, 3, 4 letrinhas. Então eu simplesmente pego P igual a 4 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1 é o próprio 24. Então a resposta é 24 anagramas. Esses são o número de anagramas que existe na palavra soma. Beleza? Na segunda a gente tem, considere os anagramas da palavra Brasil. Então Brasil tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele possui 6 anagramas, ok? Se ele possui, ou 6 anagramas, ele possui 6 letrinhas. Se possui 6 letrinhas, então a gente vai ter quantos são? Quantos são? Muito simples. Eu vou pegar o 6 e vou fazer o fatorial de 6. Está aqui o fatorial de 6. Então é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. Pronto, tá aqui o número de anagramas totais da palavra Brasil. A gente pode fazer 720 anagramas. Beleza? Tranquilo. Aí vem a segunda. Letra B. Quantos começam por B? Tá? Quantos desses anagramas são? 720. Quantos começam por B? Essa aqui, vocês podem fazer tanto, tipo, eu não estou fixando B, então eu esqueço o B. Tá? O B está esquecido. Se o B está esquecido, eu só tenho 1, 2, 3, 4, 5 letrinhas para ficar permutando. Se só são 5, então eu posso fazer P, D, 5,
fatorial. P de 5 fatorial vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui me dá 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 5 vezes 4, 20. 60. 60 vezes 2, 120. Pronto. Tá aqui o número de anagramas com B, começando por B, ok? Fixando B em uma posição, ok? Pode ser desse jeito. Vocês também poderiam fazer o seguinte: quantos anagramas são? 6. Então eu posso fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que eu posso fazer isso aqui? Porque aqui eu vejo a posição de cada um. Então, como eu tenho que começar por B, eu sou obrigado a ter B aqui. Se eu sou obrigado a ter B aqui, então eu tenho uma só aqui. Só posso ter uma letra aqui, que é o próprio B. Aqui eu posso ter quantas? Oxe, as 5. Então aqui eu posso ter 5. Se eu usei mais uma aqui, eu posso ter 4 aqui. Se eu usei mais uma aqui, eu posso ter 3 aqui. Se eu usei mais uma aqui, eu posso ter 2 aqui. Se eu usei mais uma aqui, eu posso ter 1 aqui. Que é a mesma coisa, que vai dar o mesmo resultado. Ok? E na letra C e última, quantos começam por vogal? Agora eu vou fazer dessa forma aqui, já que tem que começar por vogal. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 espaços, tá aqui os 6 espaços, ok? Ele está falando que começam por vogal. Então a primeira letra obrigatoriamente tem que ser uma vogal. Obrigatória. Quantas vogais eu tenho? Eu tenho uma, que é o A, e eu tenho duas, que é o I. Então eu tenho duas vogais. Então aqui eu só tenho duas possibilidades. Ou vai ser o A, ou vai ser o I. Ok? Ou vai ser o A ou vai ser o I. Então eu tenho duas possibilidades. Para aqui ele já não fala mais nada. Ele só falou que começam por vogal. Se começa com vogal eu tenho duas. Então, a partir daqui eu posso colocar do jeito que eu achar melhor. Então, se eu usei uma das letrinhas aqui, eu usei o A ou o I. Se eu usei uma, aqui restam 5. Se são 6, eu gastei uma, 5. Aqui são 4, 3, 2 e 1. Pronto. Multiplicando isso aqui tudo, eu tenho. Isso aqui é 120, que eu já calculei aqui, né? 5 fatorial, 120. 120 vezes 2, 240. Pronto. Essa é a quantidade de anagramas que eu tenho se a palavra Brasil começar com vogal. Beleza? Tranquilo? Bem facinho, né? Lembrando que a maneira mais fácil de ver é vocês fazendo os tracinhos, tá? Vocês podem usar a fórmula diretamente, quando a questão já pede direto, coisas diretas. Mas se ela pedir algumas coisas, tipo, começam por vogal, começam por vogal, começam por B, termina com vogal, é a mesma coisa, não importa a posição. Se termina, você vem pra cá e bota aqui no final. Se começa, é aqui no início, entendeu? Se tá no meio, não importa. A posição, se ele falar a posição, você só bota lá, beleza? Tranquilo, né? Então, para a próxima a gente tem permutação com repetição. É a mesma coisa da anterior, porém, existem palavras, letras repetidas, né? Na palavra existem letras repetidas. Se existem letras repetidas, o que, é que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas letrinhas aqui, que eu botei o A, o B e o C. Vamos supor que aqui são as letras que estão se repetindo, tá? Então eu vou ter A fatorial vezes B fatorial vezes C fatorial. Pode ter mais? Pode. Pode ter um D, um E, um F, um G, não importa. Quantas letras forem repetidas, a gente vai botando aqui até acabar, beleza? Então vai ser P fatorial, N fatorial, P vai ser igual a N fatorial sobre a divisão das letrinhas que são repetidas, beleza? Tranquilo? É assim. Então vamos lá no exemplozinho. Quantos anagramas tem a palavra papa? Aí a palavra papa, ele possui 1, 2, 3, são 4 letrinhas. Então é 4 fatorial. Porém, o P se repete uma vez e o P se repete aqui também. Então tenho duas repetições de P. Então está aqui o 2 fatorial do P. O A também se repete uma vez, o A se repete outra vez. Então tá esse 2 aqui é o do A. Esse é o do A. E esse aqui é o do P. Então o A aqui e o P aqui, a gente vai fazer a fatorial. Fatorial de 2 é o próprio 2, fatorial de 2 é o próprio 2, fatorial de 4 é esse aqui. Eu posso cancelar esse 2 com esse 2, cancelo esse 2 com esse 4, sobrando 2 aqui em cima. Então eu vou ter 2 vezes 3, 6. Então tá aqui a resposta como C. Mas, para quem não entendeu e ainda não entendeu por que faz dessa forma e não normalmente, seria o seguinte. Vamos numerar isso aqui. Então eu vou ter o primeiro P com P1,
O A eu vou chamar de 2, o outro P eu vou chamar de 3 e o outro A eu vou chamar de 4. Ok? Pronto. Quando eu for brincar de fazer os anagramas, aqui eu já tenho um anagrama, tá? Que é o próprio Papa, então tá aqui. Mas se eu for brincar, eu vou ter isso aqui, ó. P1, ok? Aí eu vou ter A4, P3 e A2. Eu só fiz inverter o A2, botei pra cá. Isso aqui é um outro anagrama. Porém, não é a mesma palavra. Se eu tirar a numeração, se eu esquecer a numeração aqui, eu vou ter a mesma palavra. Se eu tirar a numeração, eu tenho a mesma palavra. É papa e é papa também. Eu só fiz inverter a letra, mas não mudou em nada. Então é justamente isso que acontece. Por isso que a gente faz essa divisão aqui. Isso aqui são um número de anagramas que a gente pode fazer com papa, no qual não existe repetição. É tudo diferente mesmo. Mas esse é o único jeito, ok? Beleza? Tranquilão, né? Então, vamos para um exemplozinho aqui. Então, determine quantos anagramas, ou quantos são os anagramas das palavras. Daí tem Mississippi e biscoito. Mississippi, aí a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. A gente tem 11 letrinhas. Então é P de 11 fatorial. Meu pai eterno. Eu fiz isso aqui, meu pai. É uma esculhambação. Aí a gente vai pelas letrinhas. O M se repete, não se repete. O I se repete. O I se repete 1, 2, 3, 4 vezes. Então eu tenho 4 fatorial. Ok? O S se repete 1, 2, 3, 4 também. Então 4 fatorial para o S. E o P se repete, também se repete 1, 2 vezes, então 2 fatorial. Se existisse outras letras, a gente ia colocando até acabar, tá? Mas como só tem essas letras, então tá aqui todas as repetições, só o M não se repete. Então eu vou ter 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial dividido por um 4 fatorial eu vou deixar, aí o outro eu abro 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2 fatorial é o próprio 2, então tá aqui 2. Aí eu vou pegar 4 fatorial, eu cancelo com 4 fatorial. 4 vezes 2 dá 8, cancelo 8. 3 vezes 2 dá 6, cancelo 6. Então me sobrou aqui 11, 10, 9, 7 e 5. Fazendo essa conta, a gente vai ter, meu pai eterno, 11 vezes 10, 110, 110 vezes 9, 990, 990, então 990 aqui já. Tá? 7 vezes 5, 35, vezes 35, para acabar a conta logo. Então 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 9 45, 5 aqui é 4, 5 vezes 9, eita, aqui é 5. 45 de novo, com 5, 49. Então tá aqui 49. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 9 é 27, 7 aqui é 2. 3 vezes 9, 27 de novo, com 2, 29. Então 29 aqui. Pronto, aí somando isso aqui, eu vou ter 0, 5, 9 com 7 dá 16, 6 aqui é 1, 14, 4 aqui é 1, 1 e 3, 1 e 2, 3. Pronto. Então eu tenho o número de anagramas, vai ser 34.650 anagramas a gente tem na palavra Mississippi. Beleza? Isso aqui foi a letra A. Vamos para a letra B. Na letra B a gente tem biscoito. Biscoito eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letrinhas. Então eu tenho P de 8 fatorial. Ok? 8 fatorial. Mas eu tenho repetição. O B não repete. O I repete 1, 2 vezes. Então eu tenho 2 fatorial. O S não se repete, o C também não, o O se repete também 2 vezes, então 2 fatorial aqui. Aí eu vou ter 8
vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 dividido por 2 vezes 2. Cancelo um 2 com 2, cancelo o 2 com o 4, que dá 2 aqui, e aí basta multiplicar isso aqui tudo. Aí eu vou ter 8 vezes 7, 56. 56 vezes 6 dá 500, ou 500 não, 336. 336 vezes 5 vezes 2 é 10, 30. Vezes 30. Aí eu vou ter 3 vezes 6, 18. 8 aqui vai a 1. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. 0 aqui vai a 1. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Então, baixo 10 aqui. Como é 30, eu acrescento um 0 aqui na fundo. Então, eu tenho 10.080 anagramas que eu posso formar com a palavra biscoitinho. Beleza? Na verdade é biscoito, não é biscoitinho não, viu? É biscoito. Beleza, pessoas? Então tá aí os exemplos de permutação por repetição. Então, lembrando, a gente tem permutação simples, tá? Que é aquela que não há repetição das palavras, as palavras são as mesmas, tá? Não há repetição. E a gente tem permutação por repetição, que é aquela que quando acontece, tipo, uma palavra aparece e ela está repetida. Nem sempre a gente vai usar a permutação só em palavras. Então, exemplo, se eu botasse assim, um banco de 3 lugares e 3 amigos querem se sentar nesse banco, de quantas maneiras cada um pode se sentar. Se eu não botar direção nem nada, é permutação. Então, tipo, a gente tem um jeito de também trabalhar a permutação de outra forma. Mas, no momento, e como é mais de praxe, a gente usa mais em anagramas. Então, quando a gente quer fazer anagrama, a gente usa permutação. Então, permutação com repetição, quando as coisas se repetem. Permutação sem repetição, quando as coisas não se repetem. Beleza? Ou sem repetição não existe. É simples. Então, beleza. Então, vamos para a próxima. O último, a gente tem combinação. Então a combinação é, dado um conjunto A com N elementos distintos, chama-se combinação dos N elementos de A tomados K a K a qualquer subconjunto de A formado por K elementos. Basicamente são subconjuntos de K, de N, né, na verdade. Aí o que acontece? O que acontece é o seguinte, qual a diferença de combinação para arranjo? Qual a diferença de combinação para arranjo? Muito simples. Toda vez que eu for trabalhar arranjo, preste atenção nisso, tá? Toda vez que eu for trabalhar arranjo, a ordem importa. Tá? Isso aqui tem ordem. Ordem importa. Então, se eu vou pegar, uma coisa primeiro e depois vem outra coisa, então a ordem vai influenciar de quem eu pegar primeiro e quem eu vou pegar depois, ok? Isso influencia. Caso isso não ocorra, a gente trabalha combinação, tá? Então toda vez que importar a ordem, a gente trabalha arranjo. Toda vez que a ordem não influenciar, a gente trabalha combinação. E como seria esse negócio de ordem? Então vamos lá. Uma pizzaria, exemplo aqui, tá? Uma pizzaria oferece 15 diferentes sabores de pizza para seus clientes. De quantas maneiras uma família pode escolher 3 desses sabores? Então vamos lá. Como eu estou falando que aqui, como é que eu sei que aqui a ordem não vai influenciar, já que ele pediu 3 desses sabores? Muito simples. Ele falou alguma coisa sobre quantas maneiras uma família pode escolher os três melhores sabores, ou os 3 sabores em ordem de gosto. Ele não botou nenhuma ordem aqui, ele só falou que tem que escolher 3 sabores. Então não influencia, tipo, vamos supor que ela goste de, vamos lá, as pizzas aí famosas aí, calabresa, sei lá, mussarela, nem sei se existe isso, mas tudo bem. E vamos botar pizza de banana. Pronto, aí a mulher gosta disso aí, tá? Não, 3 queijos, mussarela não, 3 queijos, vou botar 3 queijos aqui, 3 queijos. Pronto, aí agora sim. Aí vamos supor que tem a calabresa, 3 queijos e a pizza de banana. É as pizzas que eles escolhem, ok? Vamos supor que eles escolhessem essas 3 pizzas. Da 15 fosse essas 3. Influencia se ele escolher primeiro, se ele falar primeiro calabresa, depois 3 queijos, depois a de banana. Influencia se ele botar banana, calabresa, 3 queijos. A pizza não é a mesma que vem.
Influenciou alguma coisa? Não. Se não influenciou em nada o jeito ou a ordem que cada uma vai aparecer, então eu estou trabalhando uma combinação, ok? Eu não estou trabalhando um arranjo, estou trabalhando uma combinação, já que a ordem não influencia. Se a ordem não influencia, combinação. Se é combinação, então eu vou botar um C de combinação, vai ser igual ao 15 fatorial dividido por... São quantos sabores? São 3 sabores. Então, 3 fatorial 15 menos 3 fatorial. Ok? Então aqui eu vou ter 15, 14, 13, 12 fatorial dividido por 3 vezes 2 vezes 12 fatorial. De onde veio esse 12 aqui? 15 menos 3, 12. Então fica 12 fatorial, por isso que eu parei no 12. Cancela esse 12 com esse 12. Tá? Aqui eu vou ter 3, cancela com 15, dá 5 aqui. O 2 eu cancelo com 14, dá 7. Pronto. Então 5 vezes 7, 35. 35 vezes 13. Eu vou ter 35 vezes 13. 3 vezes 5, 15, 5 aqui é 1, 3 vezes 3, 9, 1, 10, tá aqui o 10, e abaixo 35, eita, 35, aí aqui eu vou somando, eu vou ter 5, 5, 3 mais 1, 4, 4, 5, 5, essa é a resposta, ok, ele tem isso aqui, e as pessoas, para escolher, dentre os 15 sabores, 3 eles têm 455 jeitos diferentes de escolher. Beleza? Então vamos lá para o finalzinho. Exemplos, 2 exemplos para a gente terminar isso aqui. Então, um torneio de futebol será disputado em 2 sedes, ok? A serem escolhidas entre 6 cidades. De quantas maneiras poderá ser feita a escolha das 2 cidades? Então, mais uma vez. Aqui tem alguma coisa a ver com ordem? Se a gente parar para prestar atenção, não. Por quê? Ele fala que as sedes são divididas em 2. Mas ele não fala que, tipo, exemplo, a primeira será primeiro grupo, a segunda será para o segundo grupo. Ele não fala nada de nada. Ele só fala que vão ser 2 sedes. Então eles estão escolhendo só as cidades. Se eles estão escolhendo só as cidades, então não importa se eu pegar a cidade A, a cidade B, ou a cidade B e a cidade A. De qualquer forma, as 2 cidades foram escolhidas. Então, a gente está trabalhando combinação e não arranjo. Então, se a gente está trabalhando combinação, então combinação vai ser igual 6 cidades, então 6 fatorial, divididas em 2 sedes, então 2 a 2, então 2 fatorial, 6 menos 2 fatorial. Feito isso, eu vou ter 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 2 vezes 4 fatorial. 6 menos 2, 4. Cancela esse 4 com esse 4. Eu vou ter, cancela esse 2 com esse 6. Aqui dá 3. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 5, 15. Então tá aqui. Quantas maneiras eu tenho? Eu tenho 15 jeitos diferentes de ter respostas distintas para essas escolhas. Beleza? Tranquilo. E a última, a gente tem 15 alunos em uma classe participam de uma prova classificatória para as Olimpíadas de Matemática. Se há 3 vagas para a Olimpíada, de quantas formas poderão ser escolhidos os alunos participantes? Então vamos lá. Vamos supor que foi escolhido 3 alunos. Aí os 3 alunos são, sei lá, João, vão ser Maria e vão ser, deixa eu ver outro, e Tiago. Pronto, são esses que foram escolhidos, ok? JMT. Se eu escolhi dessa forma aqui, é a mesma coisa que eu escolher MJT. Por quê? Porque aqui não está falando que a ordem influencia alguma coisa. Ele não falou que tipo, o primeiro vai ser o líder, o segundo vai ser o vice-líder, o terceiro vai ser secretário. Suposição. Não, ninguém falou nada disso. Então, aqui estamos falando só de 3 vagas. Ok? E
O jeito que as 3 vagas vão ser tomadas não influencia se você vai escolher primeiro João, Maria ou Tiago, ou se você vai escolher Maria, João, Tiago, ou se você vai escolher Tiago, Maria e João, não influencia. Se isso não influencia, a gente está trabalhando combinação. Se é uma combinação, a gente vai pegar, são 6 participantes, são 15 alunos, então 15 fatorial de novo, dividido por 3 fatorial, 15 menos 3 fatorial. Fazendo isso aqui, eu vou ter 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 fatorial dividido por 3 vezes 2 vezes 12 fatorial. Cancelo 12 com 12, o 3 com 15 dá 5, o 2 com 14 dá 7. Aqui dá 35 vezes 13, que dá, não sei, deixa eu olhar aqui atrás, 455. É porque é a mesma questão. Só mudou só o jeito da pergunta, mas a questão é a mesma. A ideia é a mesma. Pronto. São 455 jeitos diferentes de escolha que o professor tem para as 3 vagas, tendo 15 alunos. Beleza? Tranquilão. Espero que vocês tenham entendido, ok? O assunto tá bem facinho, bem tranquilo. Mas tem que prestar atenção, que senão se vacilar, escorrega aí e já era. Beleza, valeu, falou, valeu, até a próxima, pessoal.